Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Olha só, socorristas e voluntários procuram por sobreviventes do terremoto de maior intensidade registrada na Colômbia neste século, que deixou mais de 200 mortos, 1.300 feridos e imóveis destruídos. Como vocês podem ver, estamos unidos, os bombeiros, a Defesa Civil e também a comunidade que respondeu a este chamado. As pessoas estão demonstrando solidariedade e querendo ajudar. O epicentro do terremoto foi localizado perto de San José del Palmar, em Chocó, uma região pobre de difícil acesso devido aos danos nas rodovias. O sismo revive a tragédia do forte terremoto de 1999, que deixou quase 1.200 mortos na região. O presidente Abelardo de la Espriella, que assumiu o cargo no dia 7 de agosto, declarou estado de emergência e se comprometeu a organizar uma operação de resgate coordenada. O cardeal Pietro Parolin enviou um telegrama ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana em nome do Papa Leão XIV, que se declarou profundamente consternado e afirmou que reza pelas vítimas. Em Cali, a Organização Mundial da Saúde informou que várias instalações hospitalares sofreram danos. As escolas públicas vão ficar fechadas nesta terça e na quarta-feira. 6 aeroportos do país sofreram problemas em suas infraestruturas e suspenderam os voos comerciais. Os Estados Unidos, aliados do novo governo, ofereceram uma ajuda de mais de 15 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, para lidar com a emergência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia pôs à disposição seu serviço de satélite Copérnicos para as operações de resgate. Israel, México, Chile, Argentina e El Salvador também ofereceram ajuda. Bom, as eleições presidenciais ainda estão distantes, mas novas pesquisas já mostram mudanças importantes no comportamento do eleitor brasileiro. O cansaço com a polarização, a decisão do voto cada vez mais perto da eleição e a preocupação com o uso da inteligência artificial nas campanhas devem influenciar a disputa de 2026. Pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram que muitos eleitores estão menos interessados nos confrontos entre grupos políticos e mais atentos a temas que impactam o dia a dia. Um dos levantamentos aponta que a polarização tem provocado maior desgaste entre eleitores com o ensino superior. Para especialistas, isso pode indicar um desejo por debates mais equilibrados e por propostas concretas, em vez de discursos marcados apenas pela disputa ideológica. Outra pesquisa revela que cerca de 20% dos brasileiros só decidem em quem votar para presidente na semana da eleição. Isso significa que os últimos dias de campanha podem ser decisivos e que debates, entrevistas e acontecimentos de última hora têm potencial para influenciar o resultado. Além disso, o avanço da inteligência artificial também preocupa os eleitores. Quase metade dos brasileiros defende regras mais rígidas para o uso dessa tecnologia na propaganda eleitoral. O receio é que vídeos, imagens e áudios criados por inteligência artificial possam dificultar a identificação do que é verdadeiro e favorecer a disseminação de informações falsas. Especialistas afirmam que esses dados mostram um eleitor mais cauteloso, que busca informações antes de decidir o voto e que espera mais transparência das campanhas. As pesquisas indicam que, além das propostas dos candidatos, a forma como eles se comunicarem e o uso responsável da tecnologia podem ser fatores decisivos na corrida pela presidência da República em 2026. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essas pesquisas eleitorais, nós vamos conversar agora com um especialista. A gente vai conversar agora com o cientista político Rudá. Eu vou convidar agora, o Rudá vai aparecer aqui na nossa tela. Rudá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Caio. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Bom, como nós vimos, na reportagem, uma das pesquisas aponta que cerca de 20% dos eleitores só decidem o voto para presidente na semana da eleição. O que leva tanta gente a deixar essa decisão para o fim? Uma certa desconfiança da política. Nós temos muitas pesquisas que retratam um pouco esse perfil do eleitor médio do Brasil. Talvez a pesquisa mais importante que nós temos sobre isso chama-se ESEB. É uma pesquisa feita pela Unicamp e é possível
acessar a série histórica desse ESEB, ESEB. E o ESEB é uma pesquisa que é feita depois que o eleitor vota para presidente, governador, ou seja, em eleições como a desse ano, né? E o que o ESEB revela é que o eleitor, 10 dias depois da eleição, ele ainda se lembra em quem ele votou para presidente e para governador, mas para deputado ele já não lembra mais. Então, o que a gente tem que ter claro é que grande parte do eleitorado não tem muita clareza do que principalmente parlamentar, com exceção do vereador, porque está na cidade dele, ele encontra na padaria, na igreja, assim por diante, ele não tem muita clareza do qual a importância do deputado. Apesar do deputado, do prefeito ficar falando, ele que trouxe essa obra com emenda parlamentar, mas a maioria dos brasileiros não tem ideia para que serve deputado federal, estadual e até senador. Agora, os cargos executivos, sim. O problema é que, como o voto é obrigatório, o eleitor, sabendo que ele vai ter que ser obrigado, isso que várias pesquisas revelam, ele tenta não jogar o voto fora. A ideia é bem estranha, né, Caio? Mas a ideia é a seguinte, a maioria dos eleitores brasileiros, já que ele é obrigado a sair da casa dele e votar, ele não vai por livre e espontânea vontade, ele não quer chegar na urna e votar em quem está em último lugar na pesquisa. Ele vota em quem vai ganhar. É meio infantil, mas é isso que acontece. Eu votei em quem ganhou. Essa é uma das explicações mais importantes que a gente tem em relação a isso. Olha, professor, muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Bom, na sua opinião, eu queria saber, as campanhas, elas precisam mudar de estratégia, sabendo que uma parcela importante decide voto nos últimos dias? Precisa, e na verdade elas estão mudando, né? Você vai perceber que cada vez mais as candidaturas estão sendo mais emotivas e emocionais. E, portanto, um pouco mais agressivas do que a gente estava acostumado, né? E por que a agressividade? Em primeiro lugar, porque para chamar atenção. Nós temos dados muito importantes, já de alguns anos, que nas redes sociais, uma fala mais agressiva ou escandalosa é memorizada por 70% das pessoas que têm acesso. Já uma notícia morna, que não tem nada de espetacular, nem agressão, ela só é memorizada pelos outros 30%. Então, você vê que a grande maioria dos eleitores está mais atento em função da quantidade de informação que a gente tem hoje no nosso celular, ele está mais atento àquilo que é espetacular, que é agressivo, que chama atenção. Nós vamos ver cada vez mais campanhas desse tipo, né? Ou seja, campanhas que vão estar chamando muito atenção com algo que às vezes não é nem importante na eleição, mas é importante para chamar a nossa atenção a algo sobre uma característica do outro candidato. Ou seja, eu estou dizendo que temas secundários e muito personalizados do perfil do adversário vão ganhar cada vez mais relevância do que aquilo que seria mais importante, que é programa de governo, como que eu estou vendo os problemas, o que é prioridade. É assim que está se chamando atenção nos últimos anos, além de você trabalhar com o algoritmo das redes sociais e tentar ver qual que é o teu gosto no futebol, no vestuário, em outros temas que não têm a ver com a política, e ligar mensagens que têm a ver com esse nosso interesse com algo que indiretamente fala da política. É o que se chama metapolítica. É você falar de política sem dizer o nome dela. Perfeito, Rudá. Muito boa essa explicação mesmo. Bom, para a gente encerrar, qual será o maior desafio dos candidatos para conquistar o eleitor que está cansado, né, da polarização e ainda está indeciso? Bom, aqui, então, vamos ver, são duas estratégias muito claras. A primeira de todos os candidatos é segurar o seu eleitor. Então, ele não pode mudar muito o perfil dele nas eleições, principalmente aqueles que estão no primeiro pelotão, né, de intenção de voto. Ele não pode mudar muito, porque senão ele pode perder esse eleitorado dele cativo.
A gente está vivendo uma polarização muito forte, e isso significa que se você se mantém contra o adversário, você consegue segurar o teu eleitor. Agora, para você ganhar no primeiro turno, ou abrir uma margem que mesmo que tenha segundo turno, você já tem uma gordura tão grande que mesmo os ataques que você receber dos candidatos que não foram para o segundo turno e se aliar com outro candidato, mesmo que aconteça isso, você tem uma gordura tão grande que vai reduzindo, mas você continua ganhando e ganha no segundo turno. Então, a primeira coisa é ter cuidado. A segunda é que para você ganhar no primeiro turno, você precisa explorar pelo menos um eleitor que não é seu, mas que não é radical do outro campo. Então, você precisa inovar com muito cuidado em alguns assuntos que atraia a franja do eleitorado ou aquele eleitorado que alguns pesquisadores chamam de independente. Na verdade, não existe independência em política, nenhum de nós é independente. Mas, de qualquer maneira, esse é um nome para dizer que não é ligado quando tem polarização, nem a um candidato ou a outro. Você está vendo que tem que ter equilíbrio, né, Caio? Ou seja, eu não posso sair demais do meu script e da minha imagem pública, senão eu perco o que eu já tenho, mas você não pode ficar totalmente preso, porque vai faltar uma quantidade de eleitores que pode ser essencial para você ganhar no primeiro turno ou ter gordura para queimar no segundo turno. É uma questão de profissional da política, não é para qualquer um. Maravilha, que aula que nós tivemos aqui hoje, viu? Bom, nós acabamos de conversar com o Rudá Rissi, ele que é cientista político. Rudá, muito obrigado por essa brilhante participação e até a próxima, viu? Até a próxima, bom trabalho essa semana. Obrigado, um grande abraço. Bom, e a gente continua com jornalismo, né? Nós acabamos de falar da Colômbia, que sofreu uma tragédia, um terremoto, e como nós vimos na reportagem, atingiu centenas de pessoas. Aqui no Brasil, vários pontos de arrecadação de suprimentos foram abertos. E olha só, o nosso repórter Kleber Werneck, ele está em um desses pontos e vai trazer mais detalhes para nós. Agora ele vai aparecer aqui. Vamos ver o Kleber, vamos conversar com ele. Kleber, muito boa tarde. Conta pra gente como está essa iniciativa tão incrível. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que acompanham a edição da tarde do Redação Hit. E primeiro, claro, lamentar esse triste episódio que aconteceu na Colômbia. Aliás, um país que tem fortes laços com o Brasil. Só para registrar, a Colômbia é responsável pelo quarto maior fluxo de imigrantes aqui para o Brasil. A estimativa é de que 10 mil colombianos morem aqui no Brasil e a maioria vive aqui em São Paulo. São trabalhadores, né, registrados, são também familiares desses trabalhadores, estudantes e até mesmo refugiados. E um dos pontos de encontro desses colombianos é esse lugar aqui onde eu estou. Eu vou mostrar agora esse restaurante colombiano que fica no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Vamos entrar aqui, ó. Logo na entrada a gente pode perceber aqui, ó, os pratos típicos, né, latino-caribenhos que são oferecidos aqui, ceviche, empanadas, arepas e patacones. Mas do lado de dentro, a gente, aqui no interior, a gente percebe na decoração as referências a essa cultura colombiana, começando, claro, por essa saca de café, que é o principal produto agrícola produzido na Colômbia. A gente vê aqui também, olha, os quadros, tudo muito bonito, tudo muito de bom gosto e sempre fazendo referência à cultura colombiana e principalmente essa produção cafeeira. Aqui do lado, esse local é bom a gente lembrar, ele já funciona há 12 anos e o proprietário está aqui do nosso lado, seu Jair Abril, ele que está no Brasil há 14 anos. E o interessante aqui é que eu acompanhei, nós chegamos aqui agora há pouco e a todo momento o seu Jair está no telefone recebendo ligações de colombianos que vivem no Brasil e também, olha só, na tela do computador acompanhando o noticiário lá da Colômbia. Essa é uma rede de TV que está transmitindo ao vivo a situação na Colômbia. Seu Jair, boa tarde. Vamos chegar um pouquinho mais para cá, por favor? Seu Jair, primeiro, boa tarde. A gente lamenta muito o que aconteceu aí com o seu povo, que são os nossos irmãos latino-americanos também, e queria que o senhor está ali bastante ligado nas informações. Quais são as últimas informações, além dessas que a gente tem ouvido na mídia? O que o senhor recebeu de informação?
Boa tarde. Primeiramente, obrigado por terem vindo. A gente acompanha os meios de comunicação colombianos para saber o que as pessoas mais estão precisando. Neste momento, a gente precisa da ajuda dos brasileiros com relação a luvas, tanto luvas para rescatistas como luvas médicas, botas, máscaras, água, produtos não perecíveis, produtos enlatados, alimentos para crianças, alimentos para adultos maiores, alimentos para pets, mascotes, roupas, sapatos, todo esse tipo de coisas. A gente sabe que não é um processo imediato, a gente sabe que é um processo de reconstrução que vai demorar porque teve bastante devastação, mas a gente está contribuindo com o que a gente consegue desde aqui. A gente fica muito aflito, são muitos quilômetros de distância, mas a gente tenta ajudar a nosso povo desde aqui. A gente manda abraços de solidariedade, a gente sempre agradece o carinho recebido por os brasileiros e as portas do Macondo estão abertas para que as pessoas possam fazer seus aportes para ajudar os colombianos. A gente vai voltar a falar daqui a pouco das doações, mas antes eu queria que você falasse um pouco da região que foi afetada, né? A região de Choco, que aliás é uma região próxima ao Oceano Pacífico, uma região mais pobre da Colômbia, né? Isso mesmo. A região de Chocó, do ocidente colombiano, é uma cidade, é uma das regiões mais pobres da Colômbia e ela foi realmente uma das mais afetadas. O epicentro ficou ali no Chocó, só que inicialmente os meios de comunicação não conseguiam ter informações precisamente por a precariedade em relação à internet e energia. Então ficaram bastante tempo sem poder se comunicar, mas depois a gente conseguiu ver todo o que tinha acontecido. Foram hospitais devastados, escolas devastadas, muitas casas, muitas pessoas embaixo dos escombros. Então é uma região que precisa bastante do apoio não só da Colômbia, do Brasil e dos outros países. Obviamente tem as outras regiões que foram afetadas, Cali, Medellín, Pereira, Armênia, toda a parte do eixo cafeteiro, mas especialmente o Chocó foi bem afetado e por ser uma região pobre, sofreu bastante. Vou mostrar aqui agora algumas doações que já chegaram aqui. A gente pode ver aqui calçados, tem também alimentos, né? Tem cobertores, aí, travesseiros. E eu peço também que enquanto ele mostra, o nosso cinegrafista mostra, você deixe algum contato, né? Para as pessoas que estiverem interessadas. Olha aí, uma senhora acabou de chegar, vai realmente estar disposta a ajudar. Estou disposta a ajudar, mas só que tem uma coisa, tem que falar o endereço certo. Lá na Globo falou 1.300. Correto. O que a senhora trouxe aí? Eu trouxe aqui atadura, medicamento não, aquele, como é que chama? Gases. Primeiros socorros, né? Primeiros socorros, isso. Parabéns pela atitude aqui. Roupa, olha quanta roupa aqui. Agasalho, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Roupas de mulher, agasalho. Olha, muita coisa. Parabéns pela atitude. E eu vou pedir, então, enquanto ela mostra aqui, que você deixe para a gente aqui um contato aqui para quem estiver interessado, por favor. Tá, nosso WhatsApp é 11 986 164184 e o endereço é Rua Cardeal Arcoverde 1361, na Cardeal Arcoverde, esquina com a Joaquim Antunes. Então, esperamos a ajuda de todos vocês, é bem-vinda. Correto. Lembrando também que não só pessoas anônimas, menos conhecidas, como o meu amigo aqui que é empresário, mas também pessoas conhecidas estão engajadas nessa campanha de ajuda. Um exemplo é o jogador John Arias, do Palmeiras. Ele postou uma mensagem nas redes sociais e também está oferecendo o Pix, né, da instituição, da fundação que ele mantém para receber doações e ajudar a Colômbia. Para finalizar, eu queria mostrar aqui, ó, uma frase que está aqui na parede do restaurante. Macombo não é um lugar, sino um estado de ânimo.
Macombo não é um lugar, e sim um estado de ânimo. A frase de Gabriel Garcia Marques. Macondo, como eu estava conversando com ele aqui, ele estava explicando, é um local fictício da literatura, um local que passou muitas dificuldades, mas conseguiu se reerguer e também se reconstruir, e assim esperamos que aconteça com a Colômbia. Isso mesmo, com o apoio de todos os colombianos, de todos os países vizinhos, a gente vai conseguir passar por este momento triste que a gente está vivendo nestes momentos. Tá certo, então, muito obrigado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kleber, muito obrigado pelas informações e agora é hora realmente do povo brasileiro ajudar os irmãos, né? Bom, a gente continua com o jornalismo porque o Rio de Janeiro deve ter hoje o dia mais frio do ano em 2026. As temperaturas no estado estão despencando e o carioca vai ter que tirar o casaco do guarda-roupa, veja só. Depois de uma sequência de semanas de calor, o Rio de Janeiro pode ter, nesta terça-feira, o dia mais frio do ano, com máxima de apenas 21 graus, segundo o Climatempo. A queda nas temperaturas vem acompanhada de chuva isolada. A previsão é de tempo fechado o dia todo. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a menor temperatura máxima registrada na cidade em 2026, até agora, foi de 21,8 graus, em 25 de junho, na estação de Irajá. A previsão de hoje, portanto, fica abaixo desse registro. A mudança no tempo, no entanto, deve ser rápida. A partir de quarta-feira, os termômetros voltam a subir com máxima de 26 graus. Na quinta e na sexta-feira, a temperatura pode chegar a 33 graus. Nesses 2 dias, o céu deve ficar entre parcialmente nublado e nublado, sem previsão de chuva. Além do frio, o litoral fluminense entra em período de ressaca. A Marinha do Brasil emitiu um aviso com início às 6 da tarde da última segunda-feira e tem validade até a meia-noite desta terça-feira. As ondas podem chegar a 2,5 metros na orla, o que levou a Prefeitura do Rio a fechar a ciclovia Tim Maia. A orientação é evitar o banho de mar, esportes aquáticos e a permanência em mirantes ou locais que possam ser atingidos pelas ondas. Até sexta-feira, os ventos devem variar entre fracos e moderados, com possibilidade de aumento à noite. Em caso de acidentes, a recomendação é não tentar resgatar vítimas, e sim acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Olha só, o Mato Grosso do Sul ultrapassou 9 mil casos confirmados de chikungunya em 2026. O estado já contabiliza 30 mortes pela doença e 114 casos confirmados em gestantes. Mato Grosso do Sul já contabiliza 12.579 casos prováveis de chikungunya em 2026, sendo 9.832 confirmados, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na segunda-feira. O cenário também chama a atenção pelo número de mortes. Até o momento, 30 óbitos por chikungunya foram confirmados aqui no estado e ocorreram em 9 municípios aqui de Mato Grosso do Sul. O boletim ainda aponta 114 casos confirmados da doença em gestantes, um grupo que exige atenção especial durante o acompanhamento médico. Já os casos de dengue são menores, mas também mantêm um alerta para a circulação do Aedes aegypti. Mato Grosso do Sul registra quase 5 mil casos prováveis, dos quais 1.873 foram confirmados neste ano. Um óbito por dengue também foi confirmado no estado. A vítima era moradora no município de Bonito. Outra morte permanece sob investigação. O estado recebeu mais de 240 mil doses de vacina contra a dengue e já aplicou mais de 220 mil. Desse total, grande parte foi destinada à população que integra o público-alvo da campanha. O esquema de vacinação é composto por 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. A imunização é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre pessoas de 6 a 16 anos. A Secretaria de Saúde orienta que pessoas com sintomas de dengue ou chikungunya procurem uma unidade de saúde e evitem a automedicação. Com milhares de casos confirmados e dezenas de mortes, os dados reforçam a necessidade de manter os cuidados contra o mosquito, mesmo durante os períodos de menor incidência. A área da saúde está sendo dominada pela inteligência artificial. Isso porque personagens criados por IA têm perfis em redes sociais para compartilhar dicas médicas, promover terapias falsas e curas milagrosas. As contas já somam mais de 70 milhões de visualizações. O levantamento da empresa Ctrl Z
organização que monitora o impacto das plataformas digitais, revelou que ao menos 29 perfis nas redes sociais, que são criados por inteligência artificial, se passam por médicos para vender falsas promessas de saúde para lucrar, sem algum baseamento ou estudo. Um exemplo é o perfil de um médico que se apresenta como um cardiologista e geriatra. Na descrição do perfil, ele diz ter mais de 35 anos de experiência, acumulando 95 mil seguidores, oferecendo orientações sobre prevenção de doenças, controle da pressão e longevidade. Porém, tudo isso é falso. O médico não existe. É um personagem criado por inteligência artificial. Os outros perfis, de acordo com o levantamento, são semelhantes. Os médicos de inteligência artificial aparecem em consultórios, usam jaleco, exibem currículos fictícios, falam de forma calma e contam histórias de supostos pacientes como se tivessem décadas de experiência. Além disso, esses perfis são usados para vendas de produtos online. Segundo a pesquisadora do NetLab, alguns deles podem estar associados a práticas fraudulentas, como a não entrega dos itens comercializados. É o caso de uma doutora que se apresentada como especialista em cardiologia pela Universidade de Lisboa. Por R$ 38,00, ela vende um guia com receitas naturais e listas de compras que prometem reviver o coração, defender as artérias e repará-las enquanto você dorme. O problema é o telespectador de fato seguir o tratamento sugerido pela inteligência artificial. Pessoas já relataram terem parado com medicamentos passados por médicos reais para tomar óleos ou outro tipo de tratamento alternativo. O problema fica ainda maior quando os personagens criados imitam a imagem de alguém real. Um médico da capital paulista viu seu rosto em, pelo menos, 5 perfis desses divulgando fórmulas de saúde. Ele registrou um boletim de ocorrência. Algumas figuras públicas passam pela mesma situação. O YouTube, assim como outras plataformas, afirma que vem ampliando a transparência por meio de relatórios com dados sobre a aplicação de suas políticas, como remoção de vídeos e canais que espalham desinformação. Já o Google informou ainda que o YouTube conta com rótulos para identificar conteúdos produzidos com IA, mas muitas vezes essas técnicas não funcionam e a denúncia deve partir do próprio telespectador. Olha só, após a confirmação de pelo menos 20 casos de sarampo na Grande São Paulo, a Prefeitura intensifica agora a vacinação contra a doença. A imunização ocorre agora em padarias, supermercados, academias e shoppings, além das estações de metrô. A capital paulista registra 20 dos 23 casos de sarampo confirmados. Os outros 3 ocorreram em São Bernardo, do Campo e Guarulhos. Diante desse cenário, a estratégia do Estado é ampliar a oferta da vacina tríplice viral, que protege o corpo contra 3 doenças graves, o sarampo, a cachumba e a rubéola. Além das 5 estações do metrô, Estação Corinthians Itaquera, São Mateus, Estação Tucuruvi, Estação Vila Prudente e Estação Vila Matilde, a imunização ocorrerá também em padarias, supermercados, academias e shoppings. Os pontos de vacinação expandiram pela gravidade da situação e o aumento rápido no número de casos. Além dos já confirmados, 207 estão em investigação na cidade e 203 foram descartados. Até o momento, não foram registradas mortes pela doença. Na cidade de São Paulo, quase 300 mil doses contra o sarampo foram aplicadas desde o início da campanha de multivacinação. Em 3 de agosto, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde. 50 mil novas doses da tríplice viral foram enviadas para a cidade. Vale lembrar que a vacinação pode ser feita em pessoas de 6 meses até 59 anos. E veja a seguir. Copa do Brasil tem 3 clássicos sorteados para as quartas de final. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez.
E olha só, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza hoje uma operação para investigar um esquema de furto e adulteração de medidores de gás natural. Segundo os investigadores, os equipamentos eram retirados da estrutura da empresa e passavam por modificações antes de serem novamente colocados em circulação. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Medida Certa para desarticular um grupo especializado em adulteração de medidores de gás natural. Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados cumprem 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, Belfor Roxo e em Congonhas, em Minas Gerais. Durante a ação, os policiais fizeram buscas em imóveis de investigados, oficinas e postos de combustíveis, carros, dispositivos eletrônicos, cartões e uma arma foram apreendidos. Segundo as investigações, o grupo tinha divisão de tarefas e utilizava conhecimento técnico para intervir nos equipamentos, alterar seu funcionamento e recolocá-los no mercado. A apuração também identificou a participação de um funcionário terceirizado que tinha acesso às dependências da empresa e, segundo a polícia, facilitava a retirada dos medidores e fornecia informações ao grupo. Depois, outros integrantes ficavam responsáveis pelo transporte, adulteração, comercialização e reutilização dos equipamentos. A polícia também apura a possível participação de empresas do setor de instalação e manutenção de equipamentos de GNV. Além do prejuízo à concessionária Naturgy, a polícia investiga os impactos das adulterações sobre a confiabilidade dos sistemas de medição e a segurança da infraestrutura de distribuição de gás natural. Os suspeitos poderão responder por furto qualificado, receptação qualificada, associação criminosa, estelionato e outros crimes que possam ser identificados ao longo das apurações. A Naturgy informou que comunicou as irregularidades à polícia e que continua colaborando com as investigações. As vendas brasileiras ao mercado norte-americano chegou ao menor nível dos últimos 3 anos, com uma diminuição de cerca de quase 3 bilhões de dólares em relação ao ano passado. As informações constam no relatório do Monitor do Comércio Brasil-Estados Unidos. O desempenho das exportações para os norte-americanos ficou abaixo do registrado pelo Brasil no comércio com o restante do mundo. As vendas para o mercado americano diminuíram 12,2% nos 7 primeiros meses do ano. Já com os outros países, as exportações brasileiras cresceram 10%. Mesmo com essa queda, o país governado por Donald Trump continua sendo o segundo principal destino dos produtos brasileiros, logo depois da China. Os produtos que registraram a maior queda foram sebo de bovinos, madeiras compensadas, granitos, torneiras, sucos de frutas e outros. Esses foram os submetidos às sobretaxas de 25% e 37,5%. Foi uma redução da exportação desses produtos em um pouco mais de $1 bilhão, se comparado com o mesmo período do ano de 2025. O resultado das exportações de julho interromperam a recuperação que havia acontecido no mês anterior, quando as vendas brasileiras ao mercado norte-americano haviam crescido pela primeira vez desde agosto de 2025. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem está aqui ao meu lado é o Bruno Buenos Aires. Bruno, seja muito bem-vindo. Bom, vamos começar falando então da Copa do Brasil, né, que teve o sorteio dos confrontos das quartas de final definidos. E aí, conta pra gente como é que ficou. Boa tarde. Com certeza, boa tarde a você, Caio. Boa tarde também a todos que nos assistem. Bom, em sorteio realizado na sede da CBF, os confrontos foram definidos com bastante surpresa. Dos 4 jogos, 3 serão clássicos. Vamos dar uma olhada. Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos. Logo, as 2 primeiras bolinhas a serem sorteadas revelaram um dos maiores clássicos do Brasil, o Grenal, com o primeiro jogo tendo mando do Internacional, no Beira-Rio, e o segundo jogo acontece na Arena do Grêmio. Quem avançar desse confronto enfrenta o vencedor de outro clássico. Dessa vez, o Mineiro, Cruzeiro e Atlético se enfrentam novamente pela Copa do Brasil. Assim como foi em 2025, quando a Raposa levou a melhor também nas quartas de final, vencendo os 2 jogos por 2-0. A primeira partida terá mando do Cruzeiro e a segunda, mando do Atlético. Do outro lado da chave, Vasco e Vitória se enfrentam com o primeiro duelo sendo em São Januário, no Rio de Janeiro, e o segundo, no Barradão, em Salvador, onde o Vitória já se mostrou muito forte, jogando diante da sua torcida.
Quem avançar enfrenta o vencedor do Clássico Paulista entre Santos e Palmeiras, que fazem uma reedição da final da Copa do Brasil de 2015, com o Palmeiras sendo campeão em cima do seu rival. O primeiro confronto acontecerá no Nubank Park e o segundo na Vila Belmiro, em Santos. Os jogos de ida têm como data base o dia 26 de agosto. Já os jogos de volta estão previstos para o dia 3 de setembro, uma semana depois, também na quarta. Datas e horários ainda serão detalhados pela CBF. Bruno, só clássico a gente viu aí, né? Algum desses aí você acha que vai ser o jogo da rodada? Eu acredito que Grêmio Internacional aí pela disparidade, Cruzeiro Atlético tem o Cruzeiro ali jogando melhor, Palmeiras e Santos tem o Palmeiras, né, jogando melhor. Então acredito aí que o Grenal, que já a gente sabe como é pegado lá no Rio Grande do Sul, acredito que esse seja o melhor jogo, viu, cara? Um grande jogo, né? Grenal vai ser um jogo aí que vai parar todo mundo para assistir, com certeza. Bom, Bruno, muito obrigado pela informação aí que você trouxe do esporte. 18h30 você volta com mais informações? Combinado, 18h30 eu retorno com mais informações dos esportes. Tá certo, um grande abraço. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau.